exaltado e glorificado seja a santidade, a divindade do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que possamos agradecê-lo sempre pela sua onipotência, onipresença, onisciência, pela sua proteção no nosso viver diário. Que os senhores possam serem ricamente visitados. Falarei um pouco sobre a divindade, a santidade do único que é digno. Deixe preparado aí um copo com água, vamos consagrar. Deixe também aí, se os senhores tiverem por perto, um pouco de azeite. Vamos fazer a consagração nesse estudo. Existem inúmeras seitas que negam a divindade do nosso Salvador, do Cordeiro, que se entregou por nós e hoje em glória, em poder, em majestade no lar celestial. Os budistas, o hinduísmo, os maçons, uma grande parte do judaísmo negam a divindade do nosso Salvador. Isso não me assusta, porque até mesmo as igrejas, os pastores, os ministérios de teologia negam a sua divindade, aceitam a divindade de Cristo em parte, mas não totalmente, fazendo comércio com seu apelido muito pior do que as seitas. Os budistas, hinduísmo, maçons, se falarmos do nome Jesus, do Filho, eles não dão a mínima importância. Já aqueles que conhecem o Evangelho, que deveriam dar a glória que o nosso Salvador merece, fazem comércio com seu nome, com a sua palavra, fazendo dele um homem de negócios. O que significa esta divindade do nosso Salvador? No livro de Hebreus, no capítulo 2, exaltado, Senhor, seja a sua santidade, a sua glória, a sua grandeza, a sua infinita sabedoria, o seu poder. Hebreus 2, versículo 7. Fizestes por um pouco menor do que os anjos. Salmos 8, no verso 5. O que significa este por um pouco? O Filho, ele foi adotado como filho. É o que muitos não entendem. O nosso Criador o fez
Filho. E ele deixou a divindade, a santidade, na glória, e veio aqui na terra por um pouco. Este por um pouco, cerca de 33 anos e um pouco mais. Então este foi um pouco que ele deixou a divindade na glória e veio aqui viver na nossa semelhança. Depois de 33 anos e meio, ele deixou a semelhança de homem aqui na terra e voltou a ser Deus novamente. Viver em glória, em poder, em majestade novamente. Apocalipse 1, versículos de 14 a 17. Ali nós vemos hoje as semelhanças do Cordeiro. Seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, da boca saía uma espada afiada. João, quando viu, ele caiu como morto. Aí vejam, senhores, que o nosso Salvador não tem a semelhança de um homem natural mais. É o que os líderes das igrejas precisam compreender. Não mais Jesus, não mais os apelidos, filho de Davi, Jesus de Nazaré, o Nazareno. E aí vejam, senhores, esta aparência do Cordeiro na glória. Porém, os ministérios de teologia ainda o refere como homem natural, pregando o evangelho como se o nosso Salvador ainda fosse homem, fazendo um grande comércio com este apelido, com a sua palavra. Então, os ministérios, as igrejas, não aceitam a divindade do nosso Salvador totalmente. Eles aceitam em parte. Estão piores do que aceitas. Quando falamos aqui, quando falo aqui no canal, que estas igrejas se transformaram em seitas, que estes pastores não levarão esses membros a lugares algum, vejam aí. Eles aceitam a divindade do Salvador, porém em parte, porque ainda continuam contaminando a igreja neste apelido Jesus, como se o nosso Salvador ainda fosse homem. Agora imagina os senhores, o nosso Criador chamando o Filho por apelido, Jesus. Imagina os senhores, os anjos, chamando este Cordeiro, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, o chamando, referindo ele como homem. Aí
Vejam, senhores, os ministérios de teologia não aceitam a divindade de Cristo totalmente. Se aceitam, não dão demonstração de que realmente aceitam. Porque ele era Deus na glória, deixou a divindade na glória, veio aqui na terra, viveu por um pouco como homem, deixou esta imagem, semelhança de homem aqui na terra e voltou para a glória para viver um ser diferente do que aquilo que ele vivia aqui na terra. E quem mais gosta, aplaude de nós continuarmos a chamar o Salvador, o Cordeiro, por Jesus, é o diabo. Ele é que fica engrandecido, porque ele não aceitava e não aceita a divindade do Cordeiro. Ele é que queria este posto de filho, esta posição de filho. E eis o porquê a iniquidade entrou no coração dele, porque ele queria esta posição de filho. Ezequiel 28, nos versos de 15 a 17, onde a palavra fala: perfeito era em todos os teus caminhos, desde o dia que a iniquidade entrou no seu coração. E aí vejam, senhores, a iniquidade entrou no coração de Lúcifer, que depois querubim foi expulso para a terra por causa desta inveja. Ele não aceitava e não aceita que Cristo se transformou em um com o Pai. E quando nós referimos o Cordeiro em glória, em poder e em majestade, como Jesus, estamos dando glória ao diabo. Aqui eu tenho 100% ou mais de 100% de certeza. Essas grandezas do Santo Espírito. Jamais o nosso Criador iria referir o Filho agora em glória como um homem. Jamais o Santo Espírito irá aceitar que nós o chamamos aquele hoje em glória, em poder e majestade, o referindo ele como homem. Então as igrejas, os ministérios de teologia aceitam a divindade do nosso Salvador em parte, porque crê que ele é divino, mas continuam a pregarem, a falarem dele como homem, nesse apelido Jesus. Então, no fundo, estas igrejas estão piores do que as seitas, porque as seitas não aceitam, e as igrejas pregam fazendo um grande comércio
com o apelido Jesus, tirando proveito. No fundo, eles não aceitam a divindade total de Cristo. Porque para aceitarmos esta divindade, temos que crer que por um pouco, Hebreus 2:7, ele viveu a nossa imagem e semelhança. Pouco menor do que os anjos, deixou a divindade na glória e por um pouco veio viver a nossa imagem e semelhança. Deixou esta imagem e semelhança na terra e voltou a ser Deus novamente. Aí está. Então, para aceitarmos a divindade de Cristo, temos que aceitar estes ensinamentos. Que ele era Deus, o Pai o fez dele Deus. Ele deixou todos os privilégios na glória e veio viver a nossa semelhança um pouco. E voltou a ser Deus novamente. Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, da boca saindo uma espada afiada. Esta são uma das suas semelhanças na glória. Jamais Cristo irá aparecer para alguém como um ser humano. Isto jamais. O apóstolo Paulo, ele falou com ele, ele só ouviu uma voz. Se ele tivesse deparado com Cristo, ele teria caído como morto. Então Cristo só falou. E eu reprisaria aqui o que eu disse no estudo passado, que logo após a ressurreição de Cristo, ele apareceu para os discípulos com a mesma semelhança, com a mesma imagem, porque se ele tivesse aparecido com uma outra semelhança, os discípulos não reconheceriam. Eles jamais iriam acreditar que ele haveria ressuscitado. Mas hoje, quem deparar com Cristo cai como morto. João, em visão, no livro do Apocalipse 1, 14 a 17, ele deparou com o cordeiro, caiu como morto. E ele pôs sobre ele a mão, redobrou seu ânimo para ele continuar escrevendo as maravilhas que ele havia visto. Se os pastores crescem, pregasse Cristo em glória, em poder, em majestade, não banalizaria tanto o Santo Evangelho. Não faria tanto pouco caso, não faria tanto comércio com a palavra do nosso Criador. Então, eles creem na divindade do nosso Salvador apenas em parte, mas não dão demonstração de que realmente creem. Agora, pegue aí o seu azeite. Meu Pai, esse azeite já está consagrado. Que aumente, meu Pai, o fogo desse azeite tantas vezes mais. Quem ungir com esse azeite terá a sua santa presença no seu viver diário. Abra aí o seu azeite, unja o alto da sua cabeça, também a parte de trás, para que o Santo Espírito, com a sua bênção, com a sua proteção, a sua presença possa estar na nossa vida e que Ele possa nos cercar por trás e por diante com a sua proteção. Feche bem fechado, unja tudo que é seu e agora vamos participar da água.
Meu Pai, consagra esta água. Quem desta água beber, recebam bênçãos em abundância. Que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Deixa um pouco dessa água, dá para algum enfermo. Lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais sejam abertos. Agora você, que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer fazer uma aliança com o Cordeiro, quer andar os seus caminhos, quer ter a sua direção, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraço esse homem, esta mulher com a sua proteção, com a sua bênção, com a sua direção, com a sua santa e divina sabedoria. Que este homem, que esta mulher, que esta família, que tem dado crédito a estas verdades, de nada eles venham ter falta. Guarda-os das enfermidades, dos acidentes, das balas perdidas, dos prejuízos inesperados. Abraça-os com a sua proteção, para a glória do teu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde a você, dando-lhe sabedoria e entendimento no seu viver diário, para a glória do teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.